Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Chamado do Monstro, escrito por Patrick Ness. A ideia original para essa história foi criada por uma autora chamada Siobhan Dowd. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ou Siobhan Dowd, não sei exatamente, mas vou colocar o nome dela aqui. Ela teve as ideias iniciais para esse livro, para essa história, porém ela faleceu vítima de câncer em 2007. Alguns anos depois, em 2011, o Patrick Ness, que foi convidado para ser o autor que daria continuidade a essa história, lançou então o livro, a versão final do livro, O Chamado do Monstro. Ele pegou a ideia inicial da Siobhan e deu continuidade à história, criou o restante da história e escreveu o texto final. E outro detalhe é que as ilustrações presentes nessa edição aqui foram feitas por Jim Kay, um ilustrador muito conhecido, né, atualmente, mundo afora, porque ele tem feito as ilustrações das edições ilustradas de Harry Potter. Essa é uma das ilustrações presentes no livro. Tem várias aqui ao longo das páginas. Vou tentar encontrar algumas para mostrar para vocês. E todas elas são bem sombrias. Tem essa pegada bem sobrenatural. Tem uma aqui que é muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. São várias que tem ao longo do livro. Eu lembro que a editora Novo Conceito também lançou uma outra edição desse livro, na época em que saiu a sua adaptação para o cinema, que ganhou o nome de 7 Minutos Depois da Meia-Noite, aqui no Brasil. Mundo afora continuou com o título original do livro, que é The Monster Call, ou O Chamado do Monstro. Essa edição aqui, lançada pela editora Ática, no meu ponto de vista é muito melhor do que a da editora Novo Conceito, que já anda esgotada por aí, né? Já que a Novo Conceito faliu, né? Então, se um dia você procurar essa história para ler também, vai encontrar nessas duas edições. Eu vou colocar a capa aqui, a edição da Novo Conceito. Eu não sei se tem ilustrações nessa edição da Novo Conceito, provavelmente não, mas essa daqui, da editora Ática, eu aconselho que seja a sua preferencial, que você prefira essa daqui, porque é linda essa edição. Ela só peca pelo fato de que as páginas são brancas, mas tirando esse detalhe, tá tudo certo. Só de ter as ilustrações magníficas do Jim Kay, já vale muito a pena, tá? Ter contato com essa edição aqui, em vez de a edição da Novo Conceito. Pois vamos então para a história. O Chamado do Monstro é uma história juvenil, não é nem infanto-juvenil, nem adulta, sobre luto, sobre perda, sobre enfrentar terríveis situações na vida. Aqui a gente conhece um garoto de 13 anos chamado Connor, e ele tem passado por uma situação muito complicada. A mãe dele está muito doente, ela está passando por um processo de tratamento de um câncer, porém as coisas não andam muito bem não. Tudo que ela tem tentado, todos os medicamentos, todos os procedimentos, meio que não estão dando certo. E ao longo da história, tanto ela quanto o Connor ainda mantêm as esperanças de que as coisas vão melhorar, de que ela vai voltar a ter a vida de antes e que tudo vai terminar bem. Mas será que é esse mesmo o destino desses dois personagens, dessa família? Os pais do Connor são separados e o pai dele, no caso, se mudou para os Estados Unidos e começou uma outra vida por lá. Se casou, teve uma filhinha e mantém assim, um contato muito escasso com o Connor. O pai dele está sempre muito ocupado com as coisas que ele precisa fazer lá nos Estados Unidos, com essa nova esposa, com essa nova filha e com os seus trabalhos por lá. E quase nunca tem tempo para o Connor. Além dessa questão da doença da mãe, da questão da distância que ele tem com o pai, né, dessa relação, né, bem afastada com o pai, o Connor também enfrenta bullying na escola. Tem 3 garotos bem encrenqueiros que vivem pegando no pé dele. E tem um outro detalhe também. Uma das melhores amigas, talvez a única melhor amiga que ele já teve na vida, uma menina chamada Lily, ela falou demais, né? Ela soltou a matraca, acabou contando um segredo ali que não era para ser contado para ninguém, porque quando a mãe do Connor começou a ficar doente, ele contou para a Lily. Ele confidenciou, né, esse problema da família dele com a sua melhor amiga. Só que a Lily, né, tagarela, acabou contando para outras garotas da sala
E a partir daí, a história de que a mãe do Connor estava super doente e que a qualquer momento poderia morrer se espalhou pela escola inteira. Então, o Connor meio que virou uma vítima, um menino que todo mundo tem pena, que todo mundo tem dó, no sentido assim de que tadinho dele, né? Não só os alunos, mas também todos os funcionários da escola, os professores, a diretora, todo mundo trata ele como se ele estivesse doente, e não a mãe dele. Trata ele como se a qualquer momento ele fosse desfalecer, como se a qualquer momento a mãe dele partisse dessa para uma melhor e ele também fosse junto com ela. Só que o Connor não gosta nem um pouco disso. Ele não quer ser visto como uma vítima, como alguém digno de pena. Ele quer ser tratado como sempre foi. Até porque ele acredita muito que a mãe vai voltar ao normal, que aquilo vai passar. Porém, toda essa situação desse tratamento do câncer da mãe, do Connor, tem trazido muitos problemas para eles. Tem trazido muita dor, muito sofrimento. E o Connor, apesar de tentar manter a esperança de que tudo vai melhorar, ele meio que está começando a ficar cansado de toda essa situação. Ele acredita que não vai terminar bem essa história e lá no fundo ele até quer que isso acabe o quanto antes, independentemente se vai acabar com a cura da mãe ou com a morte dela. Só que ele mantém isso dentro dele, ele internaliza esse sentimento de que ele quer que essa situação horrível na qual a vida dele, né, foi lançada acabe logo. Independentemente de como vai acabar. Ele quer que acabe logo. E ele se sente culpado por desejar, de certo modo, né, que a mãe dele morra se for necessário para que tudo isso termine, para que esse drama todo na vida dele acabe. Isso vai literalmente gerando coisas bem negativas, sentimentos bem negativos dentro do Connor. E aí entra então um personagem bem soturno, bem medonho, assustador e também de certo modo bem misterioso. Um monstro. A partir de uma determinada noite, sempre 00:07, tá? Sempre nesse horário, um monstro que meio que surge a partir de um teixo, que é uma árvore que o Connor consegue avistar da janela da sua casa. Nos arredores da casa dele existe um cemitério, e nesse cemitério há essa árvore plantada. Já existe ali, inclusive, há muito tempo, esse teixo. E é dessa árvore que surge esse monstro. A árvore literalmente materializa, ela se transforma nesse monstro. E sempre visita o Connor 00:07. A princípio, esses encontros apavoram o garoto, deixam ele muito atormentado. Não apenas os encontros com esse monstro, mas também os pesadelos que o Connor estava tendo já há algum tempo. E como esses encontros do monstro com o Connor vão se tornando cada vez mais frequentes, com o passar do tempo, eles meio que vão criando uma estranha relação. E durante essa relação, esse convívio deles, o monstro começa a contar algumas histórias para o Connor. Histórias que vão ensiná-lo coisas muito importantes. Histórias que a princípio vão aborrecê-lo, porque vão induzi-lo a acreditar em algo, mas no final das contas sempre vão ter uma outra reflexão, um outro significado, que vão meio que tocando em algumas feridas do próprio Connor. E durante a leitura do livro, a gente vai ficando naquela dúvida se o monstro de fato existe ou se ele é fruto da imaginação do Connor. E se for fruto da imaginação do Connor, por que o Connor estaria tendo toda aquela visão, todo aquele vislumbre daquela criatura? E os ensinamentos que ela traz seriam fruto, então, do próprio Connor, do próprio coração do Connor. Agora, se for uma criatura real, um monstro de verdade, por que ele decidiu se revelar apenas agora e apenas para o Connor? Porque durante muito tempo na história, apenas o Connor consegue ver esse monstro. Uma outra personagem importante na história é a avó do Connor, com quem ele vai ter algumas picuinhas. Porque ele não quer aceitar a possibilidade de que a sua mãe vai morrer e que ele vai ter que viver com a avó. Uma pessoa com quem ele nunca teve uma relação muito boa. A avó do Connor tem muitas neuras, ela é cheia de regras e ela tem muitas bugigangas, muitos objetos, artefatos antigos, alguns deles bem valiosos, na casa dela, e ai de quem tocar neles. Tem uma cena aqui no livro, na sala de estar da avó do Connor, que olha, dói o coração. Não só essa cena, mas muitas outras, porque esse livro aqui, aparentemente, é um realismo mágico juvenil, um dramazinho ali sobre um garoto que está passando por uma situação difícil da doença da mãe dele. Só que a história ela vai evoluindo de uma forma, vai trazendo situações ali na vida do Connor
que a gente vai se envolvendo com ele de uma maneira assim bem íntima até com o personagem. Vai literalmente vivendo as dores dele e meio que tendo um pouquinho do sentimento que outros personagens têm aqui, né? Aquele sentimento de pena, de dó, de você querer ajudá-lo sem ter como fazer alguma coisa por ele. E o final dessa história, gente? Olha, nunca pensei que eu ia quase chorar. Eu não chorei assim, nossa, lágrimas escorreram dos meus olhos. Mas sabe aquele início de angústia, aquele aperto no peito, né? Aquele prenúncio de que seus olhos vão lacrimejar? Então, eu passei por isso no ônibus, terminando a leitura desse livro. É emocionante, hein? É uma história sobre amadurecimento, uma história sobre dificuldades, uma história sobre vencer os seus medos, uma história que faz a gente pensar pra caramba, tá? Não é uma leitura assim divertida, de aventura, de fantasia e tal, é uma história, um drama, mas que vale muito a pena ser lido, porque ele traz à tona muitas questões importantes da vida humana. O autor foi bem sensível na maneira como ele abordou certos temas aqui na história. O tema do bullying, o tema do valor da amizade, o tema do valor da família, o tema do luto também. E toda a questão, né, de vencer a adversidade. Como continuar tendo o desejo de seguir em frente, de lutar, de respirar, de viver a vida quando tudo está dando errado. Meus amigos, eu aposto que vocês também vão quase chorar lendo esse livro. Se é que não vão chorar, hein? Tem um filme já há bastante tempo, já foi exibido em vários canais, tanto fechados quanto abertos. Ele, neste momento, está disponível na HBO Max, se você for assinante, tem o filme lá. Mesmo tendo visto o filme várias vezes, eu adorei ter lido o livro. E claro que eu adorei também ter reassistido ao filme, acho que pela quinta vez, no mínimo, ao longo da vida. E foi maravilhoso, porque esse filme é maravilhoso. E eu já vou dizendo, hein? Se você não chorar com um livro, vai chorar com o filme. Mas é um filme muito bonito, visualmente falando, e também a história. Tudo nele é perfeito. Então é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Livro na Veia. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que deixou seu like, que vai incluir O Chamado do Monstro na sua lista de leituras. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!